A discussão que vocês pretendem fazer é importante. Nós já estamos fazendo há algum tempo lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro e tivemos um confronto aberto com os sistemas de controle da União, particularmente o TCU e a CGU. Partimos para a briga direta porque sentimos um ambiente muito opressivo dessas instituições em relação ao serviço público brasileiro. Eu acho que isso é muito mais do que o problema da universidade. O Brasil está congelado por um sistema jurídico institucional que não cabe no Brasil. É como vestir um elefante com um terno de uma minhoca. Não entra. Se a gente quer um Brasil que temos discutido, um Brasil que atenda a todos os brasileiros, que produza, que se desenvolva, que utilize a tecnologia mais moderna em benefício da população, enfim, aquilo tudo se teve uma enorme esperança de ter nos últimos anos, particularmente com a vitória de setores da esquerda no âmbito federal. Isso está sendo travado. Está sendo travado por um sistema que coloca a questão jurídica de uma forma equivocada e dá um poder descabido a esse setor. Hoje nós podíamos dizer que o Brasil está sendo administrado por advogados mal preparados. Jovens, recém-saídos às vezes da universidade, que passam em um concurso burocrático, que é um concurso que apura a memória das pessoas em decorar algumas coisas que são rotineiramente cobradas em provas muito superficiais e colocadas numa situação muito difícil, que é de tratar de todos os problemas, como é o caso da universidade. O nível de discussão que temos tido é o mais deplorável possível. Eu já vi discussão do tipo fazer licitação para convidar um professor visitante, o que é de uma estupidez monumental. Somente uma pessoa que jamais passou por uma universidade no nível que nós pretendemos ter no Brasil, uma universidade como são as universidades nos outros países, aonde se estuda, pesquisa, ensina, procura-se difundir o conhecimento, aplicá-lo nos setores produtivos e na sociedade, pode imaginar uma coisa dessa. Mas são muitas outras. Seria possível numerá-las, etc. Mas eu acho que nós devemos usar o nosso tempo menos do que num muro de lamentações, e sim numa reflexão muito séria, muito mais ampla do que a da universidade. O Brasil está travado, o governo não consegue governar. A toda hora as coisas são paralisadas por motivos os mais imbecis que se possam imaginar. Imbecil é uma palavra até delicada para qualificar o que acontece no Brasil. É preciso respeitar a lei, é preciso ter leis, é preciso ter um quadro jurídico, mas é preciso que ele seja coerente. Não tem sentido nenhum vir um ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação agora à universidade, como tem acontecido lá na UFRJ, e incentivar que a universidade na área da engenharia tenha projetos para atender necessidades do país, para serem aplicados na indústria, na produção,
ou pela sociedade nos seus diversos níveis, e ao mesmo tempo venha um membro da CGU, da Controladoria Geral da União, proibir tudo o que o ministro mandou fazer. A gente não sabe quem manda no Brasil. Os ministros certamente não mandam nada. Há uma camada invisível de burocratas no qual se inclui os procuradores, os auditores, quase todas as coisas que acabam com ores e que decidem o que tem ou não tem de fazer, com o maior grau de arbitrariedade que se possa imaginar. Por exemplo, a autonomia da universidade eu aprendi que não existe, pois foi dito e repetido em audiências na Câmara por representantes dessa categoria, dos ores, que não basta estar na Constituição, porque não está regulamentado. Logo, não há nenhuma autonomia da universidade. Nenhuma. Eu digo que isso que está acontecendo, sob certos aspectos, lembra o período da ditadura militar, onde eram os generais que cuidavam do Brasil. Pois naquele período eu assisti vários, na época eu ainda era uma pessoa entrando na universidade, mas eu assisti a aposentadorias e afastamentos compulsórios pelos atos institucionais de vários professores. Mas repara bem, foram aposentadorias compulsórias e mal remuneradas, mas aposentadorias. Pois agora eu assisti a demissão de um professor sem processo algum da universidade, determinado por umas bestas quadradas da tal da CGU, que entendem coisas contrárias àquilo que nós praticamos na universidade. E resolvem que demitem o professor sem ouvir nenhum órgão da universidade. E ainda ameaçam o conselho universitário de punições se o conselho apoiasse o professor. E o professor foi demitido com 65 anos de idade, à beira da aposentadoria, perdendo todos os direitos à aposentadoria, inclusive a contribuição que ele deu, porque nós temos aposentadoria em parte pela contribuição da União como empregador, em parte pela nossa contribuição. Se ele cometeu um crime ou não, isso deveria ser apurado, mas não pode ser, porque da competência interna desse órgão ditatorial, uma espécie de polícia fascista chamada CGU, infelizmente implementado pelo governo do presidente Lula. O nível do salário dessas pessoas é maior do que qualquer um de nós ao chegar no fim da carreira, com doutorados, pós-doutorados, tudo que quiser, bolsa de pesquisador aluno do CNPq, tudo isso tomado, não dá o salário inicial de um jovem que decora uma apostila e passa no concurso e vai para um cargo desse. E ele se vê no direito de fazer exigências como licitação para professor visitante, o que é uma maluquice completa. Mas uma vez feita a exigência, coitado daquele que for objeto dela. Os casos a que eu tive acesso de arbitrariedades as mais disparatadas, praticadas, às vezes pelo TCU, às vezes pelo CGU, a AGU se tornou um órgão totalmente inútil para a universidade, porque os procuradores da AGU não servem à universidade. Eles são funcionários do Estado brasileiro, uma coisa abstrata que eu não sei o que eles estão defendendo. A universidade não é. São marcianos que posam na universidade, fazendo seu expediente como penitente, recebendo salários magníficos, para não servir à universidade. Essa é a minha visão. E tenho colocado em todos os momentos, inclusive perante o presidente Dilma, e em todos os níveis ministeriais, e na Câmara e no Senado. Bem, há algumas mudanças pequenas que estão sendo feitas na legislação favoráveis. Ou seja, eu diria que hoje a situação é menos pior do que foi há
algum tempo atrás. Um dos grandes problemas é o papel das fundações, que foram feitas na universidade para ajudar a administração, em particular os órgãos que precisam maior agilidade. E eu diria que entre eles estão os laboratórios de pesquisa, as unidades dedicadas a isso, como onde eu trabalho, que tem função de laboratórios enormes e que tem que ser ágil, e também os hospitais universitários, que têm um papel terrível de salvar a vida humana. Esses burocratas são indiferentes à finalidade do trabalho que se faz. Quando se discute, mas eu preciso disso para poder fazer lá as cirurgias que estão paradas, eles dizem paciência, eu quero saber cadê o canhoto da passagem. Em geral, é o nível intelectual deles. Procurar os canhotos da passagem, algum papel que ele não sei aonde é que foi parar, e não saber para que existe a universidade. Quantas pessoas morrem por causa das suas decisões imbecis. Imbecis. Não se sabe. Isso não é problema deles. Se vai morrer todo mundo no hospital, se a pesquisa vai parar, se o Brasil não vai fazer isso ou aquilo, não é problema deles. Eles querem saber o canhoto da passagem. E se a lei em 1421, a portaria 327, uma vez eu me retirei de uma reunião com o presidente do TCU, que eu falei, meu amigo, a conversa dos senhores aqui me parece coisa de linha de ônibus, 345, meia Copacabana. Isso para mim é linha de ônibus. Eu não consigo discutir isso. Eu vim aqui discutir universidade. E os senhores não param de me falar 345, 221, portaria do imperador, de Dom João VI, misturada com a da ditadura. E uma lei da ditadura que eles adoram, que foi de 1960 e alguma coisa. Eles toda hora falam. Fizeram uma cartilha, que é uma das maiores imbecilidades que eu já li até hoje. Tinha um item lá que eles proibiam professores em tempo integral, dedicação exclusiva, a participarem de sociedades acionárias. Quer dizer, o professor que tivesse ação da Petrobras era um criminoso. Estava escrito lá. Aquelas bestas quadradas escreveram aquilo. Quando nós reclamamos, disseram que era um engano. Um pequeno engano, uma imbecilidade completa do tamanho de um bonde. Eu não sei, acho que algumas coisas melhoraram, há uma legislação sendo aprovada, ou não sei se será, na Câmara, que melhora um pouco, mas ainda assim, essa situação do domínio de advogados mal preparados sobre funções da União, como são as universidades federais, é inconcebível. Em primeiro lugar, é preciso criar novamente um quadro jurídico da universidade, ou seja, que os procuradores sejam da universidade e não desse objeto estranho chamado AGU. Em segundo lugar, é preciso regulamentar a autonomia da universidade, para que um processo que vá demitir um professor passe pela universidade. E o professor pode ter que ser demitido mesmo. Isso ninguém deve estar isento de ser atingido por razões disciplinares, etc. Mas não por um burocrata desconhecido e invisível. E sim por um processo com pessoas que devem ouvi-lo e depois chegar a alguma conclusão. É preciso muito mais do que isso. É preciso libertar o Brasil desse terror induzido por esse sistema. Hoje, o que se estimula é a vagabundagem. O melhor que um funcionário pode fazer para a sua carreira é nada. Porque fazer alguma coisa é perigoso. Dizer não é garantido. Não. Pode? Não. Eu preciso comprar aquilo? Não pode. Eu vou precisar? Não pode, não pode, não pode. E fique parado. Pode dormir depois. Porque
porque isto é garantido. Fazer alguma coisa é perigoso. Um país que vai, na sua administração pública, neste caminho, é fadado ao fracasso, que está ocorrendo no Brasil hoje. Isso tem um pouco de síndrome do mensalão. É um pecado original que atingiu toda a administração pública atual do Brasil. Então, mesmo pessoas, eu sinto isso em ministros, são amedrontados. Você vai na reunião, metade da reunião ele concorda com tudo que você diz. Então vamos decidir. Essa outra metade, ele não decide nada. Ele tem muito medo de decidir. Ministro de Estado, porque podem ser atingidos por um procurador. Um procurador que acuse ele ao fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então há uma dificuldade. Isso desce em todos os escalões. Então hoje no Brasil, conseguir no serviço público fazer alguma coisa é muito difícil. Há algumas válvulas de escape, como são as fundações de universidades criadas com esse fim. É claro que as fundações não podem estar isentas também de regras de regulamentação, mas que sejam compatíveis com a sua finalidade de providenciar coisas, de comprar o que precisa ser comprado. Existe um número mágico no Brasil chamado 8666, que qualquer corrupto e vagabundo sabe como burlar, mas que vive prejudicando as pessoas honestas, que compram canetas, por exemplo, da universidade. Vocês podem notar que elas, em geral, não escrevem. Canetas que não escrevem. Para que canetas que não escrevem? É porque é feita num pregão eletrônico e que vê o preço, mas não vê se escreve, porque é caneta eletrônica, você não pode ver se escreve. Só quando você vem com toda aquela porcariada é que descobre que as canetas não escrevem. E o procurador fica muito feliz e contente que ele estabeleceu, agora na universidade nenhuma caneta escreve, mas são todas muito baratinhas. Eu não tenho mais o que dizer. Eu não sei se vocês vivem a mesma coisa, mas na Universidade Federal do Rio de Janeiro nós temos brigado muito contra isso em todos os níveis. Temos orgulho da nossa instituição, no meu caso da engenharia, que é extremamente produtiva, respeitada internacionalmente, com projetos muito importantes, com formação de muitos mestres e doutores que estão pelo Brasil afora, cumprindo sua tarefa. Até tive o prazer de encontrar alguns aqui nesse dia de hoje. Eu sei que vocês também fazem proporcionalmente a mesma coisa aqui na Bahia, na Universidade Federal. E eu acho que essas universidades federais são um patrimônio do Brasil muito importante. E estão sob ataque desse sistema imbecil, que é a união de uma direita muito esperta, que representa o liberalismo no Brasil, e uma esquerda muito burra, que ainda vive mergulhada no stalinismo lá do século passado. Junto às duas dá uma desgraça total. Porque uma diz que é pecado olhar para fora da universidade. Nós temos que ficar todos trancados aqui dentro, dando as nossas aulas, e quando acabar as aulas, vai embora. E a outra quer parar a Universidade Federal por interesse do capital privado. Há uma notícia divulgada na Carta Capital de um mês ou dois atrás, talvez, de um grupo norte-americano que pretende colocar muitos bilhões de dólares no ensino superior brasileiro, comprando um aglomerado de universidades privadas. E eu fico em dúvida se não há gente estimulada a essa atitude, porque o capital é muito grato. Eu já vi na vida muitas pessoas que fazem favores ao capital quando estão na administração pública e depois, por um milagre, vão ser vice-presidentes de bancos, gerentes ou filhos. O capital é muito agradecido.
e a destruição das universidades federais brasileiras pela incapacidade administrativa agrada muito a esses grupos de grandes investidores que estão olhando o ensino superior brasileiro privado como uma fonte de lucratividade. Então, eu acho que a nossa briga é muito maior do que apenas a briga daquela universidade onde estamos. A nossa briga é uma briga por mudança da gestão pública no Brasil. Desatrelá-la, torná-la eficaz, eficiente, para que cure os doentes nos hospitais, ensine os estudantes nas universidades, faça as estradas que tenham que fazer, ou as usinas que tenham que construir, e não seja um país todo paralisado, discutindo com o advogado, um processo, outro processo primeiro. Eu até desconfio disso, se alguns procuradores, ou auditores, ou outros, ao estabelecer tantos processos contra gente miúda, como são estudantes de pós-graduação, obrigados a devolverem as bolsas porque deram uma aula não sei aonde, um belo dia, ou professores que não conseguem preencher todos os formulários que lhe dão para prestar as contas, se eles também não servem aos escritórios de advocacia, aonde essas pessoas todas vão ter que procurar e pagar muito bem para serem defendidas de todas as acusações, as mais disparatadas que recebem. Eu não sei, eu desconfio, me preocupo, acho que é um grande problema do Brasil a ser resolvido, que é esse daí. E é preciso coragem, porque o que se induz é a covardia. Você brigar com um cara desse, vai ser processado. Eu já estou com o sindicato dos auditores do CGU, já me deram uma intimação pré-judicial, ofendidos por tudo isso que eu estou repetindo aqui, que eu já falei mais de uma dúzia de vezes em jornais e em reuniões de vários tipos. E não é pior do que isso, é imputação de responsabilidade individual, que pode acontecer a qualquer funcionário público a qualquer momento. Então, há um ambiente de terror. Repito, eu lembro o tempo da ditadura. Na ditadura eram os torturadores, eram os coronéis. Agora são os RUS. Esse amontoado de gente, vocês pegarem o número de auditores da CGU, supera 2.000. O salário é mais do que um titular no fim de carreira. Eu acho que o Brasil vai no caminho errado. Nós temos obrigação de levar à discussão política esse problema. Esse problema não é dos professores das universidades, não é dos pesquisadores, é um problema do nosso país. É um rumo equivocado, errado. E eu acho que é preciso colocar no devido rumo, que não é a eliminação absolutamente de controle, é de adequação dos controles às atividades fins das instituições. O primeiro dever de um médico é curar o doente. Depois ele tem que preencher papeleta e saber onde é que ele botou o canhoto da passagem de uma vez que ele foi ali e voltou já. E é um dos grandes problemas desses órgãos de controle, é canhoto de passagem. O Brasil, preocupado com canhoto de passagem, não irá a parte alguma, como já não está indo.